Olá a todos e sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar uma história que aconteceu comigo. Algo que me deixou pensando bastante. É uma daquelas pequenas coisas estranhas da vida que, mesmo que tenha uma explicação lógica, ainda deixam uma pulga atrás da orelha. A história começa no meu quarto. Eu tenho uma janela de madeira, daquelas bem antigas e pesadas. Sabe como é? Ela não desliza fácil. Precisa de um puxão firme para abrir e um empurrão decidido para fechar. É uma janela robusta, que nunca se mexe sozinha. Ontem à noite, como faço todos os dias, preparei o quarto para dormir. Apaguei as luzes, verifiquei a porta e, claro, a janela. Eu me lembro perfeitamente de puxá-la com força. Senti-la encaixar na moldura, travando no lugar. Dei aquela conferida dupla, como sempre, empurrando um pouco para ter certeza de que estava bem firme. Estava completamente fechada, segura. Com tudo em ordem, apaguei a luz do abajur e fui dormir, sem nenhuma preocupação na cabeça. O silêncio da noite tomou conta e eu adormeci tranquilo. A manhã seguinte começou como qualquer outra. Acordei, fiz meu café e me sentei na cozinha para começar o dia. Enquanto tomava meu café, lembrei que tinha deixado a câmera de segurança do quarto gravando durante a noite. Eu estava testando um novo modo de gravação noturna. Queria ver a qualidade da imagem no escuro. Abri o aplicativo no celular, curioso para ver o resultado, e comecei a passar pelo vídeo. A princípio, tudo normal. O quarto escuro, os móveis como sombras imóveis, mas então, em um certo ponto da gravação, algo me chamou a atenção. Um detalhe sutil, mas que não deveria estar ali. Num trecho do vídeo, a janela parecia entreaberta. Não estava escancarada, nem aberta de um jeito óbvio. Era uma fresta mínima, só o suficiente para que uma pequena sombra se projetasse no canto inferior da moldura. Um detalhe que quebrava a simetria da imagem escura. E lá estava, a janela completamente fechada, a moldura um bloco sólido e escuro, sem nenhuma fresta, sem nenhuma sombra. A diferença era clara. Em um momento, fechada. No outro, levemente aberta. O coração deu uma acelerada. Como aquilo tinha acontecido? Comecei a investigar, como se fosse um detetive na minha própria casa. Voltei o vídeo e analisei quadro a quadro. A câmera que eu uso grava em intervalos para economizar bateria e espaço de armazenamento. Isso significa que a gravação tem pequenos pulos no tempo. Não é um vídeo contínuo. Em um quadro, a janela estava perfeitamente fechada. No quadro seguinte, que representava um salto de alguns minutos, a fresta já estava lá. Não havia nenhum som de rangido, nenhum barulho de movimento. O microfone da câmera não captou absolutamente nada. Não houve vento forte durante a noite. Eu teria ouvido. Não havia sinal de nada ou ninguém no quarto. A transição foi silenciosa, invisível. Aconteceu exatamente no intervalo entre uma gravação e outra. Minha mente começou a trabalhar, buscando explicações racionais para aquilo. Existem várias possibilidades, e nenhuma delas é sobrenatural. A primeira coisa que pensei foi na dilatação da madeira. É uma janela antiga, e a madeira trabalha com as mudanças de temperatura. Talvez o leve aquecimento do início da manhã tenha feito a madeira expandir ou contrair o suficiente para criar aquela pequena folga. Outra hipótese é a pressão do ar. O quarto estava todo fechado. Talvez a pressão interna tenha mudado um pouco, empurrando a janela o suficiente para movê-la milímetros. Pensei também em vibrações. Talvez quando fechei a porta do quarto ao sair de manhã, a vibração tenha se propagado pela casa e feito a janela, que já estava no limite do encaixe, deslizar um pouquinho. Ou talvez uma corrente de ar mínima, quase imperceptível, que só se manifestou naquele ponto fraco da vedação. Todas essas explicações são plausíveis. Nenhuma delas é impossível. São fenômenos físicos conhecidos. Não há nada de mágico nisso. Mas a questão é que nenhuma dessas possibilidades explica completamente a ausência total de som ou o momento exato
em que aconteceu. A coincidência de tudo ter ocorrido naquele ponto cego da gravação é o que me deixou realmente pensativo. Levantei da cadeira e fui até o quarto para inspecionar a janela de perto. Toquei na madeira. Com o sol da manhã já aquecendo o ambiente, ela parecia um pouco menos rígida, talvez um pouco mais leve do que na noite anterior. Forcei um pouco, e ela se moveu com um pouco mais de facilidade do que eu me lembrava. Então, a hipótese da pressão do ar, combinada com mudança de temperatura, pareceu a mais provável. É totalmente possível que uma pequena força, distribuída ao longo do tempo, tenha sido suficiente para criar aquela abertura discreta que vi na filmagem. O que realmente me incomoda, o que me deixa inquieto, não é o fato de a janela ter se mexido. A física explica isso. O que me perturba é a precisão com que esse movimento apareceu apenas nos pulos do vídeo. É como se o universo tivesse escolhido exatamente o intervalo em que a câmera não estava gravando para fazer a mágica acontecer. É uma coincidência perfeita. A gente vê o antes com a janela fechada, a gente vê o depois com a janela aberta, mas o meio, o momento da transição, simplesmente não existe no registro. Foi engolido pelo ponto cego da tecnologia. Essa sensação de ter perdido o momento crucial, que é tão estranha, é completamente possível. Totalmente lógico. Mas ainda assim, coincidências como essa nos fazem sentir pequenos. Elas nos lembram que a nossa percepção da realidade é limitada pelos nossos sentidos e pelas nossas ferramentas. A gente só o antes e o depois. E o espaço entre eles fica aberto para nossa imaginação preencher. E é nesse espaço vazio que o mistério mora. Obrigado por ouvirem essa história. É curioso como as coisas mais simples do dia a dia podem nos fazer refletir tanto. Se você já passou por algo parecido, uma coincidência estranha, que tem uma explicação lógica, mas que mesmo assim te deixou com uma sensação esquisita, me conta aí nos comentários. Eu adoraria saber. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e reflexões como essa. A gente se vê no próximo vídeo. Até!